Olá, efeito de turbulência em estruturas e otimização. Eu vejo muitos engenheiros falando que usar o efeito de alta turbulência no dimensionamento vai economizar muito nas cargas de vento e vai aliviar muito a estrutura. E não é bem assim, ok? Apesar de que a norma NBR 1023, a nova vai ser praticamente a mesma coisa, mas a NBR 1023 fala que existe uma redução dos coeficientes de forma e de arrasto numa estrutura. Quando eu considero os efeitos de alta turbulência, não necessariamente eu vou conseguir realmente aliviar a estrutura com essa carga. Por quê? Bom, primeira coisa, só por eu ter obstáculos altos, significa que eu tenho coeficiente de turbulência? Não, não significa, ok? Quando você tem obstáculos altos, o que significa que é o seguinte: você vai olhar a parte ali da NBR do fator S2 e você vai reduzir o fator S2, isso, ok? Então, se você tem vários obstáculos em volta, você reduz o fator S2. E isso a gente já faz com base, seja vento de alta turbulência ou não. E isso pode dar uma diferença considerável. Por exemplo, o mesmo prédio, vamos pensar um prédio de 50 metros, ok? Um prédio de 50 metros, feito na praia, vai ter um coeficiente, vamos imaginar um prédio de 20 a 50 de largura, vai ter um coeficiente S2 de 21%, ou seja, eu tenho que aumentar em 21% a minha velocidade de vento e, consequentemente, em mais de 40% a minha carga de vento, porque a carga é a velocidade ao quadrado, ok? Agora, o mesmo prédio construído numa região que eu tenho prédios, mesmo que sejam prédios pequenos aqui, na ordem de 3, 4 andares em volta, ele vai ter um coeficiente de 1.02, ou seja, tem que aumentar a velocidade em 2% e a carga em 4%, ok? Então isso aqui pode dar uma diferença considerável na estrutura. E não só isso, mas até em obras menores, isso aqui pode ser mais crítico ainda. Por quê? Porque vai ter uma redução maior ainda, né? Um prédio de 15 metros de altura, se ele ser feito na praia, 12% a mais de velocidade, 25% a mais de carga, ok? Vai ser feito na cidade com prédios de 4 andares também em volta, ele vai ter um fator, um 4 aqui, ó, 0,88, ou seja, vai reduzir em 12% a carga, a velocidade, em torno de 20, 25% a carga em si de vento. Então a gente pode ter uma redução considerável dependendo da altura dos obstáculos. Não é isso que a gente está falando de alta turbulência, ok? Isso é um fator que a gente já considera sempre. O que a gente fala de alta turbulência é o que? É eu ter obstáculos por um comprimento muito considerável, que ele já vem barrando o vento faz tempo e que o vento não vai conseguir acertar em cheio a minha obra, ok? Isso que é o fator de alta turbulência, beleza? E isso não necessariamente significa que a sua obra vai ficar mais econômica, ok? Eu vou demonstrar na prática primeiro e depois vou demonstrar a teoria e o cálculo por trás disso, ok? Na prática, eu tenho um prédio aqui, esse prédio em rosa aqui, beleza? O que muitos engenheiros também pensam, ou já vi muitos engenheiros achar isso, é o quê? Que a carga de vento vem, ela acerta o seu prédio, ela faz ali a baliza, puxa o freio de mão e fica parado na estrutura. Não é isso que acontece, ok? O vento vem e ele quer atravessar a sua estrutura, ele vai tentar atropelar a sua estrutura. Se ele não conseguir atropelar, eu espero que ele não consiga, porque senão a sua estrutura vai para o buraco, ele vai dar a volta e ele vai continuar a viagem dele. Ele não para no seu prédio, ok? Então a primeira questão é, nós temos uma carga de vento, quando o vento bate, digamos, na parede sul, vai dar uma carga de vento no sul, ele vai passar e ele vai puxar a parede norte quando ele estiver passando, ok? Então, o que vai acontecer, por mais que você consiga aliviar levemente a velocidade de vento com isso, por isso que o fator S2 modifica, mas o que vai acontecer é que você vai ter uma carga na frente da obra e uma carga nos fundos da obra. Além disso, quando o vento está passando, ele vai gerar uma sucção nas laterais da sua obra, ok? Então não é só uma carga na frente e nos fundos, não. É uma carga na frente, somada a uma carga nos fundos, somada a uma sucção, que em uma obra predial não é um problema porque ela se equilibra, ok? Dos dois lados. Entendido essa questão? Isso é uma obra com baixa turbulência, ok? Agora, quando o vento bate, agora no eixo forte do prédio, que é menos crítico, porque digamos, a face que aparece para o vento é menor. Vai acontecer aqui é o seguinte, mesma coisa, ele vai abraçar a estrutura aqui, beleza? Vai ter uma carga na frente, vai ter uma carga menor nos fundos, ele vai abraçar a estrutura gerando uma sucção, principalmente onde ele está batendo na frente, e ele pode gerar uma compressão pequena lá nos fundos. Normativamente, como esses valores aqui são pequenos, digamos que o meu prédio tem 10 de largura, passou de 10 de comprimento, já começa a ser bem pequeno esses valores.
Ok? Mas existem, tanto que a gente consegue ver aqui, ó, pela tabela de tipo de vento na parede, né? O que eu tenho aqui é o seguinte: quando o vento bate a 0 graus, numa região aqui, ó, de B/3, eu tenho A1, né? O A1 é quanto? É 80% da velocidade de vento. A região A2 é 50% da velocidade de vento. E a região A3 nem é tabelado, porque é muito pequeno e pode chegar a 0 ou até menor que 0. Isso aqui não tende a ser crítico na estrutura. Beleza? Até porque um lado contrabalança com o outro. Beleza? Tá? Então essa questão que a gente tem, e isso se contrabalança perfeitamente num prédio com baixa turbulência. Quando a gente vai para alta turbulência, isso não acontece mais. Então vamos imaginar esse prédio agora com outro prédio do lado. Ok? Tá? Então aqui eu tenho o mesmo modelo, um prédio, só que tem um prédio na frente, daqui é o prédio dos fundos. O que vai acontecer aqui? Bom, a primeira coisa que vai acontecer aqui, ó, é que a carga na frente desse prédio aqui que está na frente do vento não vai modificar. Mas a carga na frente do prédio dos fundos vai, porque esse prédio aqui, ó, vai obstruir essa parte aqui. Ele não vai conseguir eliminar totalmente alguma carga de vento bater aqui, mas ele pode reduzir consideravelmente. Ok? O que vai acontecer também? A carga nos fundos do prédio do fundo até vai ter um certo alívio, ok? Porque muitas dessa carga aqui não vai conseguir chegar aqui, ela já está vindo meio inclinada, então não vai ser tão crítico, ok? Mas vai reduzir um pouco a carga nos fundos. E nesse prédio da frente também vai ter uma redução nas cargas dos fundos. Como? Se o vento não, como que esse prédio aqui de trás obstrui esse aqui? Basicamente, como ele está servindo de obstáculo aqui, ó, o vento que vai vir aqui, ó, vai só gerar basicamente um mini tornadinho, um furacãozinho aqui, tá? Ele vai ficar dando volta, ele não vai ter um sentido lógico, ele vai ter turbulência. Então eu vou ter uma carga menor aqui. Entendido? Agora, a outra questão que acontece aqui é o seguinte: a partir do momento que essa carga aqui não é mais simétrica, eu tenho uma excentricidade da carga, ok? Então o que está acontecendo é que o prédio de baixa turbulência, a carga estava bem no meio dele. O prédio de alta turbulência não, eu tenho que considerar uma excentricidade de carga, ok? Não só isso, mas como essa parede aqui, ó, está protegida por esse prédio aqui, mas essa parede aqui não está protegida, eu vou ter, quando o vento bate, o vento vem do sul, eu vou ter um efeito para leste ou oeste na minha estrutura, ok? Inclusive ela vai deformar mais para o leste ou para o oeste, dependendo da turbulência da minha estrutura, e isso também deve ser considerado na modelagem. Entendido? Agora vamos dar uma olhada em outra hipótese ainda. O vento bate no outro eixo, um prédio está do lado do outro. Vai aliviar as cargas? Vai, mas vai só aliviar? Não, vai modificar o comportamento delas, ok? O que vai acontecer aqui? Quando o vento bate nessa estrutura aqui, ó, ele vai começar a subir aqui, certo? Então, o que vai acontecer na estrutura é que nessa região aqui, ó, vai ter um vento vindo para cá e um vento vindo para cá. Então, eles estão se batendo, o ar ali tá, basicamente eles entraram num corredor e não estão conseguindo mais manter a velocidade e vai novamente começar a dar uma alta turbulência de vento e o ar vindo de um lado do outro, eles ficam se batendo, em vez de passar reto, eles vão começar a gerar uma alta turbulência ali e, consequentemente, vai reduzir as cargas nessas paredes adjacentes, ok? Então, eu tenho também uma redução de carga nas paredes adjacentes, não só na frente e nos fundos. Ok? Mas no fundo a mesma coisa. Como aqui tem uma alta turbulência, o vento que vai passar por aqui vai reduzir e o vento que vai passar por aqui também vai reduzir, ok? E o vento nessas duas paredes vai reduzir, então eu tenho novamente uma excentricidade. Aqui eu tenho uma carga maior para cá, então eu vou ter uma excentricidade para baixo, e eu tenho uma carga maior desse lado que não tem outro prédio próximo, então eu vou ter uma carga maior para cá também. Então o prédio sendo puxado para cá e esse prédio sendo puxado para cá, eles estão se afastando por causa dessa turbulência. Ok? E isso, aqui vai ter mais para cá. Então eles estão se afastando para trás, mas estão se aproximando entre um e outro, digamos, no eixo perpendicular. Nesse eixo que eles estão se aproximando, ok? Porque essa carga de vento aqui, ó, é maior aqui no caso, tá? E se aproximam aqui e aqui, digamos, que eu posso explicar. Tem os dois prédios aqui, tá? Tem os dois prédios aqui, ó. O que vai acontecer deles é que eles vão vir para cá, mas eles vão se afastar. Então eles vão mais ou menos se afastar nos dois sentidos aqui, porque essa carga de vento aqui, ó, não consegue puxar isso para dentro. Entendido essa questão? Ok? Então esses fatores aqui também modificam a estrutura. Entendido? E para piorar, outra questão aqui. Vamos agora analisar dois prédios que ficaram praticamente colados um no outro. Ok? O que vai acontecer aqui? Esses prédios aqui, vamos imaginar que são prédios retangulares. Eles vão começar a se comportar basicamente como um prédio quadrado. Por quê? Porque
esses dois prédios aqui, não vai ter como o vento entrar nesse corredorzinho aqui e dar uma carga de vento considerável no corredor, porque qualquer vento que entrar vai vir com velocidade tão baixa, né, porque é uma região muito pequena e ele vai estar batendo entre uma parede e outra. O que vai acontecer é que aqui não vai ter carga nenhuma, mas vai ter uma carga considerável aqui. Então, o que vai acontecer é que quando tem dois prédios muito próximos, eu vou ter uma carga, novamente, tentando, aqui nesse caso, como é um prédio do lado do outro, né, mas mesma largura, só afastando os dois prédios. Ok? Então o vento vai acabar afastando um prédio do outro quando isso acontece. Tá? Se você tem uma obra que tem uma junta de dilatação, a mesma coisa. Você vai ter os dois prédios se afastando. Ok? Entendeu essa questão? Beleza? Então vamos voltar para a NBR 1023, entendendo a teoria aqui como funciona. Beleza? Ok, então aqui, fator de redução. O que o fator de redução vai dizer? Tá? Que a gente pode reduzir, tá? Isso, questão de modelagem, em 1/3, né? Eu posso considerar só 2/3 da carga de sotavento. Posso reduzir todas as cargas? Não. Você pode reduzir em 1/3 só o sotavento. O que é sotavento? Sota é o que vai ficar lá atrás. Então, é os fundos. Ok? O vento que bate nos fundos da minha estrutura, eu posso reduzir em 1/3. Isso que a norma permite com base. Ok? Isso significa que eu vou reduzir 1/3? Não. Vou até demonstrar aqui um caso específico. Beleza? Vamos imaginar que eu tenho um prédio, ok? Seja um prédio de altura média, né? Digamos que um prédio aí tem, sei lá, 20 metros de altura, mas também tem uns 20 de largura. O que vai acontecer? Vou imaginar que esse prédio seja mais retangular, né? Um prédio mais retangular, o que vai acontecer? Bom, quando o vento bater a 0 graus, ok? Então, o prédio mais retangular aqui, o vento bateu a 0 graus. O meu fator C vai se manter, o que vai reduzir meu fator D. Então, o que vai acontecer aqui? Fator C aqui, fator D aqui, beleza? Tá? Eu tenho um fator aqui, ó, de 0,7, beleza? Então, eu vou ter 0,7 mais, né, mais 0,7 porque está comprimindo minha parede. E lá de trás está tracionando. Mas um está comprimindo e está tracionando e os dois também para o mesmo lado. 0,7 mais 0,3, então eu tenho um coeficiente de base de 1. Ok? Agora, no segundo caso, eu tenho autoturbulência, eu vou pegar 0,7, a frente não muda, mais 2/3 de 0,3, que vai me dar 0,9. Ou seja, eu reduzi a minha carga de vento no eixo forte em 10%. Eu não reduzi isso aqui em 2/3, não. Eu reduzi em 10% e não em 33%. Ok? Claro, no outro eixo aqui, ó, eu teria 0,7 mais 0,6, eu teria 1,3. Ok? Então, no eixo fraco, agora eu vou ter 0,7 mais 0,4. Vai 1,1. Mas 1,1 dividido por 1,3, ainda assim eu estou falando de uma redução de 15%. Não é uma redução, né? Eu estou reduzindo 15,3%. Eu não estou reduzindo 33%, ok? Então, na melhor das hipóteses, você tem uma redução da carga de vento em 15%. Ok? Tá? O maior fator que você pode ter aqui, ó, o maior fator de vento dos fundos com o menor vento da frente, vai ser essa hipótese aqui, que eu demonstrei. Ok? Então, na melhor das hipóteses, eu reduzi o vento aí em uns 15%. Beleza? Reduziu 15%, é uma otimização de 15%. 15% do primeiro prédio, mais 15% do segundo, 15% do terceiro. Quando chegar no sétimo prédio, eu economizei basicamente a armadura de vento de um prédio. Mas também não é bem assim. Por quê? Bom, tem duas questões. Primeira, para considerar alta turbulência, ou seja, para me permitir considerar alta turbulência, eu tenho que, numa obra até 40 metros de altura, em um raio de 500 metros, a altura média das edificações tem que ser no máximo 2 vezes a altura média, tem que ser no máximo metade, ela tem que ser no mínimo metade no caso. Então, se eu tenho uma obra de 40 metros de altura, por exemplo, em 500 metros, a maioria das edificações tem que ter pelo menos 20, ok? O que você vai falar? Tá, um centro da cidade é fácil, ok? Mas isso aqui vai ser muito mais comum, não em obras altas, mas em obras baixas. Por exemplo, se eu tenho um sobrado que tem, sei lá, 6 metros de altura, eu só preciso ter casas em volta no raio de 500 metros, ok? Então aqui pode ser mais fácil. Só que quando ele vai falar de uma obra muito alta, se estou falando de um prédio de 20 andares, o que vai acontecer é que ele vai entrar aqui, ó, mais que 55, né? Então, falar no prédio de 20 andares, eu vou precisar de pelo menos em 2 quilômetros, num raio de 2 quilômetros de onde está meu prédio, ok? Englobando um bairro de tamanho considerável, até mais que um bairro, né? Vai dar 4 quilômetros de diâmetro, né? Vai dar, no caso, o tamanho de uma cidade pequena. 4 km de diâmetro, eu tenho que ter a maioria das estruturas com uma altura média, ou seja, o total, né, a média de altura, maior que 30 metros. Ok? Então, eu estou falando mais que 10 andares em 4 km. Ok? Se eu for falar que tem um prédio aí, tem, sabe, 4 km, 4 vezes 4, vezes π.
sobre 4, né? Eu estou falando de 12,5 km quadrados, ok? Eu estou falando de 1.250 hectares de terra cheio de prédios, ok? Se eu tenho, sei lá, um prédio para cada quadrado de 50 por 50, eu estou falando que eu preciso de 5.000 prédios no entorno para realmente isso aqui começar a funcionar. Que é meio raro, mas pode acontecer. Ok, talvez em São Paulo, tudo mais isso que aconteça. Agora, em prédios menores, isso pode acontecer e me auxiliar. Beleza? Agora, a questão aqui também é o seguinte, ó, os efeitos de vizinhança eu só posso considerar até a altura do topo, até a altura do topo das edificações médias. Eu não posso considerar até o topo do meu prédio, ok? E isso vai ser importante porque, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que, desenhando um corte no caso, tá? Eu tenho um prédio aqui de 4 andares, beleza? E as edificações médias da minha região têm 2 andares, certo? Bom, 2 andares para 4 andares, beleza. O que vai acontecer aqui, vamos imaginar que eu consigo uma redução, na melhor hipótese aqui está de 16% na carga de vento. Opa, 16%? É uma redução considerável, né? Uma redução de 16%. Ok? O que vai acontecer aqui? Bom, primeira coisa, que eu vou ter uma certa carga de vento nessa região aqui, ó, dos 2 primeiros andares, beleza? Passou disso, eu vou ter um aumento de carga, né? Aqui, passou da altura média dos obstáculos em volta, eu tenho um aumento de 16%. Ok? É 16% de redução, é uma economia considerável. Mas, a gente tem que lembrar uma coisa. Como que se calcula o momento? É força vezes distância. Então, eu vou ter só na parte de baixo, ok? Só na metade de baixo, digamos, do prédio, uma certa distância aqui, o prédio de 4 andares vai dar aqui 1 andar, ok? Já a distância média do braço de alavanca dessa parte mais alta é de 3 andares. Então o que vai acontecer? Que para cada, como aqui 75% do valor vai estar com o valor normal ainda, o que vai acontecer é que eu vou reduzir 16, não, eu vou reduzir só em 4% a minha carga de vento. Ok? Eu pensava que ia ser 6, 7 prédios, vai ser 25 prédios, até isso que ia compensar. Mas ainda compensa, né? Em 25 prédios eu vou arrumar para 24 prédios. É uma economia pequena, mas qualquer economia é uma economia. Mas não funciona assim ainda. Por que eu falo isso? Voltando para a NBR 1023, que não pode se considerar. Lembra aquelas cargas tortas na estrutura? Pois é, essas cargas tortas vão piorar na sua estrutura. O que a gente vai ter aqui? Vai ter aqui o seguinte, ó, que para edificações que tem efeito de vizinhança, eu necessito, na minha modelagem, considerar uma excentricidade de 15% da largura da minha obra. Ok? O que vai acontecer aqui? Ó? Vamos imaginar esse mesmo prédio aqui de 4 andares, ok? Em planta agora. O que vai acontecer aqui é o seguinte, claro, só metade da... Eu já quis ser mais quadrado aqui, tá? Mas o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou reduzir minha carga de vento em 4%. Okay? Vamos imaginar que minha carga de vento seja próxima, sei lá, de 100 kg por metro quadrado. Esse prédio tem, sei lá, 15 metros de largura e 12 metros de altura. O que eu estou falando é que esse prédio aqui tinha uma carga de vento de 18 toneladas-força. Okay? Calculando normal, eu teria uma estrutura de 18 toneladas-força. Tá? Mas com o efeito de turbulência, eu consigo fazer esse 18 virar... Reduzindo aqui 18 toneladas-força, multiplicado aqui por, no caso, estou reduzindo metade da obra, multiplicado isso aqui em 16%, multiplicado por 0,92. Eu fiz esse 18 aqui, ó, virar 16,56. Ok? 16,56 toneladas-força. Ok? Mas esse 18 toneladas-força, com uma altura média de 6 metros, me dava 108 toneladas-força-metro. Então, esse prédio aqui teria um momento fator de 108 toneladas-força-metro. Eu vou reduzir o que o momento fator? Em 4%. Ok? Multiplicar por 0,96, eu ainda tenho 103,68. 103,68. Então o que aconteceu aqui, ó, é que eu tive uma redução aqui, até colocar 103,7 aqui para ficar mais próximo, ok? Mas eu tive uma redução de 4,3 kgfm. A redução foi de 4,3 kgfm e na cortante foi 1,44 kgfm. Não é uma diferença tão considerável assim, ok? Mas tem uma diferença. Você vai falar, ok, tem, certo? Mas se esse prédio aqui tem 15 metros de largura, ok, tem 15 metros de largura aqui, ó, tá? E eu tenho que considerar uma excentricidade, digamos, de... Como o prédio aqui tem 15 metros e a excentricidade 0,15, eu não posso imaginar que a carga está batendo bem no meio. Não, a carga vai estar batendo mais ou menos aqui, ó, tá? Ela vai ter uma excentricidade aqui, ó, de 2,25, ok? E eu tenho que considerar essa excentricidade aqui, ó, de 2,25 na minha modelagem, beleza? Essa excentricidade de 2,25 para uma carga, que só a metade de baixo, né? Porque só a metade de baixo vai ser crítica, que vai dar 7,56. 7,56 multiplicado por 2,25, eu vou estar economizando 4,3 toneladas-força-metro, mas eu vou estar gerando na minha estrutura 17 toneladas-força-metro de torção. Claro, eu já tinha uma necessidade de 0,075, eu só dobrei. Então, na verdade, eu estou gerando um momento de torção adicional
de 8,5 toneladas/metro, ok? Daí a questão é, na sua obra, você prefere ter um momento fator de 8,5, um momento fator de 4,3 ou um torçor de 8,5 nos seus prédios? Aí vai depender de como funciona o mecanismo de contraventamento, ok? Essa que é a questão, que não é só reduzir, não. Dependendo do mecanismo de contraventamento, um ou outro vai ser mais eficiente, ok? Dependendo do mecanismo de contraventamento, nem compensa considerar essa alta turbulência, porque eu vou estar piorando a minha estrutura. Qual que é o pior tipo de prédio para ter um mecanismo de contraventamento, ok? Então, qual prédio, se tiver turbulência, eu vou estragar ele? O pior tipo de prédio para alta turbulência é o seguinte, onde eu tenho, sei lá, um núcleo rígido de elevador aqui, ok? Meu contraventamento da estrutura é um núcleo rígido do elevador. Nesse caso, é uma porcaria considerar alta turbulência, porque vai acontecer o quê? Como é só um núcleo rígido, toda a carga está centrada aqui. Se tiver uma excentricidade, o que vai acontecer é que vai aumentar drasticamente a torção nessa peça, ok? Se só uma peça resiste contraventamento, é a torção nela, ok? Não tem muito o que fazer, beleza? Agora, vamos imaginar um prédio que seria ideal, né? Eu vou dizer aqui agora, coloquei excentricidade em vermelho, dizer esse pilar aqui, essa peça em vermelho, ok? Qual seria o caso ideal para eu considerar alta turbulência, que aí eu vou economizar, porque não é sempre, tá? O caso ideal seria o seguinte aqui, ó. Eu tenho pilares aqui, tem pilares rígidos nas bordas, ok? Então, pilares rígidos nas bordas aqui, ó. Certo? Não só isso, mas eu tenho até, no outro sentido aqui, eu tenho alguns pilares também, né? Talvez tenha alguns pilares rígidos no outro eixo, essa questão aqui, mas é ter pilares rígidos na estrutura, ok? Talvez um pilar nesse eixo também funcione, ok? Mas a questão é, eu tenho pilares rígidos na minha estrutura fazendo o contorno dela. Nesse caso, como eu tenho muito concreto, muito volume de material longe do eixo, eu tenho uma rigidez de torção elevada. Então, essa torção adicional aqui, ó, não vai ser um problema para mim. Ok? Vai compensar nesse caso reduzir o fletor para aumentar o torçor. Ok? Agora, se eu estou falando de uma obra que eu não tenho uma rigidez da torção considerável na minha estrutura, não vai compensar. Entendido? Sabendo isso aqui, então, é possível usar o efeito de turbulência para reduzir os efeitos de ventos na sua estrutura? Sim, é possível. Significa que você deve usar necessariamente? Não. Vai depender de como a sua modelagem se comporta e se realmente a sua estrutura é adequada para suportar essas excentricidades. Beleza? Então, por enquanto, seria isso. Ok? Efeitos de turbulência você pode usar, mas não acha que é uma cura mágica, porque ele não é, ok? No máximo vai reduzir aí um pouquinho da carga em troca de um torçor, e isso, se você planejar bem, vai te ajudar ou atrapalhar, beleza? Então até a próxima.